Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros paroquianos da nossa paróquia São José Operário, estamos aí dando os passos para a nossa reabertura, nesse pensamento de que vamos oferecer a Eucaristia, a Palavra de Deus, vamos retomando o mundo da oração e da espiritualidade. Hoje, dia 5 de dezembro, sábado, estamos aí encerrando a primeira semana do Advento e o Evangelho que nós temos vem de Mateus, capítulo 9, 35 até o 10, 1, 6, 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos deuses está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje, nesse sábado, nos deparamos aí com esse trecho de Mateus. Jesus vai percorrendo as sinagogas, nós estamos em plena atividade missionária de Jesus. Jesus é um missionário que vai circulando as cidades, pregando nas suas sinagogas, viu? E o que ele fala? Ele fala do Evangelho do Reino, viu? E, ao mesmo tempo, curando todas as doenças e enfermidades. Quando a gente fala dessas duas coisas, ou dessas três coisas, nós estamos vendo Jesus que anuncia o reinado de Deus, anuncia um Deus que quer habitar conosco, anuncia um Deus que nos ama, por mais que nós sejamos pó, sejamos barro, mas anuncia esse reinado de Deus, e esse reinado de Deus tem gente doente, tem gente enferma. Então Jesus, ao mesmo tempo que anuncia o mundo de Deus, Ele vai curando as pessoas para que as pessoas sejam capazes de participar e permanecer nesse reino. Mas também, num segundo momento, Jesus olha uma multidão e tem um sentimento de compaixão. Ele olha um povo cansado, ele olha um povo que está com fadiga, ele olha um povo abandonado. E ele faz isso, olha, chama os discípulos e diz: olha, a messe é grande, mas os operários são poucos. A gente tem que pedir a Deus que mande mais gente para cuidar desse povo. A gente tem que pedir a Deus que mande mais pessoas para zelar desse povo. A gente precisa pedir a Deus que mande mais religiosos, religiosas, padres, bispos, para cuidar melhor do povo, para trabalhar mais, que o povo está cansado, o povo está abandonado, o povo está esquecido, o povo está explorado, está desrespeitado, está tendo uma vida desperdiçada. E ao mesmo tempo nós vamos vendo que o povo também está doente. Nós estamos numa pandemia, essa pandemia não acabou e nós vamos nos conformando com as mortes e começamos a enterrar as pessoas vítimas da pandemia sem nenhuma consciência, nenhuma reflexão a mais. E aí Jesus, olhando essa multidão, constatando essa necessidade, Ele chama os seus discípulos e Ele dá autoridade aos seus discípulos. E qual que é a autoridade que Jesus dá a Ele? E chamando os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então nós temos no primeiro momento Jesus que anuncia o reino de Deus e vai curando as doenças e enfermidades. E agora chamando, olhando a multidão, percebendo que há uma necessidade de mais operários, Jesus dá poder
não só de anunciar o reinado de Deus, mas de expulsar o mal, e o poder de mandar no mal, o poder de tirar o mal da gente. Eu sempre achei muito interessante essa ideia, esse pensamento. Nós geralmente temos muito medo do mal. O medo do mal nos apavora, nos deixa atrapalhados, nos amedronta, nos faz tremer. E ao mesmo tempo, Jesus chama os seus 12 e dá a mesma autoridade para curar os doentes e as enfermidades todas. Quer dizer, devolver a sanidade, a santidade e a saúde para as pessoas. E ao mesmo tempo essa força, essa autoridade para expulsar os espíritos maus. Então os discípulos recebem este poder e essa autoridade de curar pessoas. Não é que a gente vai disputar com a medicina, não é isso, mas é curar o ser humano por inteiro, é dar um sentido para a vida, é dar uma razão para que a gente possa construir comunidades, que a gente possa se ajudar, que a gente possa se amar, que a gente possa ter alegria do encontro com o outro, que a gente possa se consolar quando a gente perder alguém que a gente ama, que a gente possa rezar por alguém que está doente. Volta e meia alguém me manda uma mensagem: olha, tem alguém na minha família doente, o senhor podia rezar? E a gente reza, a gente põe na missa, a gente reza, a gente faz memória dessa pessoa que está doente. A gente pede para que Deus esteja lá guiando os médicos, esteja lá guiando os enfermeiros, que o médico acerte na medicação, que o corpo da pessoa reaja, lute pela vida, e que a pessoa seja capaz de ter força para poder lutar pela própria vida. Por isso o Evangelho de hoje nos traz isso. Depois termina dizendo: enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai o demônio. De graça recebestes, de graça deveis dar. E agora, para concluir, Jesus apresenta esses elementos da nossa fé, esses elementos importantes para a nossa reflexão. Tudo parte do anúncio do reinado de Deus, que são os momentos e a realidade de Deus que começa a fazer parte do nosso meio. Então, o reino de Deus está próximo. Voltamos a curar os doentes e agora acrescenta o ressuscitar dos mortos. Quer dizer, ninguém vai viver morto. A morte não vai ter a última palavra. A morte não é o ponto final da nossa existência. A morte não vai predominar. Então nós temos o ser humano que é curado, o ser humano que começa a pensar no mundo de Deus, no reinado de Deus, o ser humano que não vai ficar morto, vai voltar a ressuscitar, e os leprosos que serão acolhidos, porque os leprosos eram expulsos da sua família, expulsos da sociedade, tinham que viver no deserto, jogados e abandonados e gritando que eram pecadores. Quer dizer, esse povo com essa vida humilhada, eles vão ser curados e purificados. Continuamos tendo poder de expulsar os demônios, o poder de expulsar os demônios. Às vezes a gente tem que expulsar o sentimento ruim que a gente tem dentro de nós. Há uma poeta búlgara, se eu não me engano, que dizia que de vez em quando eu tenho que interferir na minha consciência. E Jesus diz: olha, você tem poder de expulsar o demônio. Quando o mal começar a rondar muita gente, quando os sentimentos ruins começar a rondar muita gente, quando as tentações pela maldade começar a circular muito perto de nós, a gente tem que lembrar que pelo batismo eu tenho poder de expulsar isso. Eu tenho poder de não permitir que isso faça parte da minha vida e da minha história. Quando começar a criar confusões dentro da nossa casa, eu tenho que lembrar: se o demônio está frequentando a minha família, eu tenho que ter poder para expulsá-lo. Se minha família está ficando doente na sua convivência, no seu diálogo, no seu estar próximo, eu preciso curar esse relacionamento. Se eu estou me sentindo perdido, sem saber para onde ir, eu tenho que lembrar do reino de Deus. Se eu estou começando a me sentir caminhando para a morte, eu tenho que pensar na ressurreição. Por isso que Deus abençoe o nosso final de semana, abençoe aí esse tempo do Advento, que a gente possa digerir essas palavras de Jesus, que a gente possa digerir essas coisas que Jesus pede. Precisamos de gente para cuidar da catequese, precisamos de gente para cuidar da nossa paróquia, precisamos de gente para cuidar da igreja, porque às vezes o povo está meio cansado,
Às vezes o povo está meio abandonado, está doente, está se sentindo morto, está assim se sentindo desprezado, está se sentindo abandonado, está se sentindo refém do demônio. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos dê muita paz e esperança e que Deus possa nos chamar e dizer, pode contar com a gente. O que a gente puder fazer, a gente faz. Aquilo que a gente não puder fazer, o Senhor nos perdoe. Mas não é porque a gente não quer, é porque a gente não dá conta. Um abraço e até mais.